Olá, bonito de falar, difícil de colocar em prática. Vamos falar um pouquinho sobre gratidão? Vamos responder 3 perguntas. O que é gratidão? Qual é o poder das pessoas que são gratas? E como que eu posso tomar esse poder para mim, tomar posse desse poder, né, da gratidão? Quando meu filho descansou, eu pude agradecer a Deus pelo tempo em que eu estive com ele. E esse sentimento de gratidão me ensinou muitas coisas. E eu gostaria de compartilhar alguma delas com vocês. Então vamos lá, a primeira pergunta. O que é gratidão? Uma das formas da gente responder alguma coisa sobre o que ela é demonstrando também o que ela não é. Então, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, gratidão não é você simplesmente agradecer. Então, alguém te fez alguma coisa, você agradece por que essa pessoa fez. Isso é educação. Isso é bom, é necessário, mas isso não tem a ver com gratidão. Você pode agradecer pessoas na rua o tempo todo e você não vai se tornar grato a essas pessoas porque elas fizeram alguma coisa para você ali corriqueiramente. Agradecer a Deus também não é também ser grato. Muitas vezes agradecer a Deus está muito ligado ali com a nossa oração e espiritualidade, mas também não é ser grato verdadeiramente. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós achamos que somos gratos porque somos educados, ou porque nós pedimos a Deus, mas temos até vergonha de só pedir, então a gente agradece uma coisinha ou outra, mas isso não é ser grato. Então o que é ser grato? A gratidão verdadeira é um estado interno, começa na mente e no coração. Não tem a ver com reações de agradecimento, reações educadas. Ela tem a ver com a nossa vivência, nós enxergarmos sentido, propósito e até mesmo esse sentimento de não merecimento. A Bíblia diz que somos pó, mas muitas vezes nós confundimos e achamos que somos ouro, e por ser ouro nós merecemos tudo. Bom, mas coisas ruins acontecem. Sim, a gratidão não nega problemas, não nega que existem situações complicadas e situações difíceis. Mas mesmo dentro dessas situações, ao escolhermos ser gratos, até mesmo pela dificuldade, pela luta, nós vamos perceber que existem situações que nós podemos extrair coisas boas daquele processo, que nós vamos continuar vivendo. Então significa que eu vou passar pelo momento de dor igual outra pessoa que não é grata, mas eu não vou me afundar naquele problema de dor. Eu não vou me chafurdar na lama por causa daquele problema. Aquele problema vai ter um impacto em mim como qualquer outra pessoa, mas a minha visão, a minha mente, o meu coração, eles têm esse estado de gratidão que me impulsiona até mesmo sair daquela situação. Então, isso é gratidão de fato, é esse estado que nós escolhemos viver. Agora, a segunda pergunta é: qual é o poder das pessoas gratas? Bom, a ciência ela já prova o que a Bíblia já diz há bastante tempo. As pessoas que são gratas, elas vivem mais, vivem melhor, elas ficam menos doentes, elas têm menos problemas emocionais. Só que aqui entra uma coisa interessante. Quanto mais nós reclamamos, mais a nossa mente é treinada para reclamar. Então você deve conhecer pessoas que reclamam de tudo, a todo momento, e muitas vezes até sem sentido aquela reclamação. Essas pessoas provavelmente se acostumaram tanto com a reclamação que esse passou a ser o estado de espírito delas. A mente está tão condicionada com aquilo que não fazer aquilo se torna algo difícil. O nosso desafio é fazer o contrário, para poder usufruir desse poder, vamos dizer assim. É treinar a nossa mente para ser uma mente grata, viver em estado de espírito de gratidão. E isso vai fazer com que nós sejamos gratos com mais facilidade, cada vez mais, e vamos superar mais fácil os problemas, vamos nos curar mais fácil das situações, sejam físicas, mentais, espirituais, e vamos avançar. Então esse é um grande poder que a gratidão traz. Agora, como eu posso tomar posse, então, desse poder? Bom, se você já é uma pessoa grata, muito provavelmente você já identificou alguns padrões aqui na sua vida. Se você não é uma pessoa grata, você também identificou outros padrões. Uma das coisas que é possível fazer para as pessoas que têm essa dificuldade de agradecer, de demonstrar a gratidão, de viver a gratidão, são 2 coisas. Uma delas é escrever quais são as coisas que você é grato ou grata. Então comece a escrever, você vai ver que você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então agradeça.
Agradeça pelo dia, agradeça pela cama que você dormiu. Você vai perceber ao agradecer pela cama que existem tantas pessoas que não têm cama para dormir. Agradeça pela noite de sono. Talvez ela não foi das melhores naquele. Agradeça também porque você acordou. Agradeça pelo café da manhã. Agradeça pelo banho que você pode tomar. Então, ao começar a anotar, nós exercitamos a nossa mente para que procure padrões de coisas que nós podemos agradecer. E esses padrões, eles podem criar novas sinapses no nosso cérebro, fazendo com que nós começamos a enxergar mais isso. Você já percebeu que quando acontece uma coisa, ou você está buscando alguma coisa, você começa a enxergar mais aquilo? Então é muito comum quando alguém vai casar, tudo começa a parecer coisa de casamento. Parece que mais pessoas estão casando, parece que mais buffets estão fazendo promoções para casamento, parece que mais pessoas estão buscando aliança. Quem vai comprar um carro é a mesma coisa. Você começa a ver o carro X, você escolhe, olha, eu quero comprar o carro X. A partir daquele momento, você vai ver aquele carro de todas as cores e de todos os anos na rua, nos estacionamentos, nos shoppings, no seu vizinho. Parece que todo mundo escolheu aquilo, mas é porque o nosso foco ficou voltado para aquilo. Então, quando nós decidimos ser gratos, o nosso foco, ele olha para a gratidão, para as coisas que podem ser gratas. Não é que ele vai desconsiderar as outras coisas que nos trazem problemas e dificuldade, mas ele vai conseguir enxergar que mesmo dentro daquela situação, existe um motivo para ser grato. Então anote, se você tem essa dificuldade, comece a anotar quais são os motivos que você tem para ser grato. E comece a perceber cada vez que você reclama. Então, cada vez que você reclama, você tem que se policiar. Então, de preferência, antes de reclamar, mas se já reclamou, se já saiu, pensa consigo, eu estou reclamando ou eu estou agradecendo? E aí a gente consegue quebrar alguns padrões. Quando meu filho descansou prematuramente e eu tive a oportunidade de estar ali com ele, eu orei com ele, contei história para ele, e quando ele descansou, eu beijei a testa dele e agradeci. Hoje vai estar com menos de um mês, com menos de 2 meses que meu filho descansou prematuramente. E sim, eu tenho momentos de lembrança, momentos de tristeza, tá tudo muito breve, muito próximo. Às vezes a gente vê alguns vídeos e, puxa, que falta que faz ter ele aqui com a gente. Às vezes eu vejo o meu filho mais novo fazendo algumas coisas que eram exatamente da forma como ele fazia. E que saudade de ter ele aqui com a gente. Então, essas saudades, elas ainda trazem tristezas. Mas junto com a tristeza, eu vejo a gratidão. E eu todo momento agradeço a Deus pela oportunidade dos 5 anos. Não como um mantra, mas como um estado realmente de presença, como um estado de espírito, como um estilo de vida. E esse estilo de vida me proporciona um poder de não me afundar de uma forma excepcional. Para a gente finalizar, eu gostaria de ler uma história. Na verdade, eu não vou ler, eu vou contar, mas se você quiser ler, está em Lucas, no capítulo 17. Se eu não me engano, a partir do versículo 11. Lá conta a história de 10 leprosos. Esses leprosos eram pessoas que eram rechaçadas pela sociedade. Eles tinham todos os motivos para reclamar. Primeiro porque eles estavam doentes. A lepra era uma doença terrível, ainda é uma doença terrível, mas naqueles tempos pior ainda. Porque além da doença, além deles já se afastarem das pessoas pela doença, eles eram vistos como pessoas que estavam naquele estado porque eles mereciam estar naquele estado por algum pecado. Então eles eram renegados 2 vezes, pela sua doença e pelo seu pecado, de alguma forma. E Jesus estava passando pela região da Samaria e Galileia, e essas pessoas quiseram se aproximar de Jesus, mas como se aproximar de Jesus? Porque se eles tocassem em alguém estando leprosos, eles seriam castigados, poderiam até ser apedrejados e mortos. Então eles usam o que eles têm. Pessoas que são gratas conseguem superar as barreiras. Esse é um ponto muito importante. Em vez de ficar focado no problema, elas focam na solução. E eles perceberam aquela situação e começaram a gritar: Jesus, Jesus, nos ouve! E Jesus então os ouviu e Jesus falou algo interessante para eles. Olha, vai lá e se apresenta para o sacerdote.
Bom, novamente eles tinham aqui a opção de reclamar, mas nós estamos doentes, é o sacerdote que expulsou a gente vai voltar lá doente para quê? Mas, bom, eles poderiam focar no problema ou focar agora na solução e na ordem daquele que podia todas as coisas. E eles decidem ir. E indo pelo caminho, eles começam a ser curados, a Bíblia diz. E ao serem curados, eu imagino a situação, um começa a olhar para o outro e olha, puxa, você não está mais com a pele daquele jeito, você está diferente, sua vista não está mais embaçada, você não tem mais úlceras, então um começa a olhar para o outro e de repente estão todos bem. Algumas pessoas dentro dessa situação ainda reclamariam de algo, mas o estranho nessa história, vamos dizer assim, é que eram 10 que foram curados, mas apenas um deles resolve voltar. E quando ele encontra Jesus, agora ele toca em Jesus, ele cai aos pés de Jesus, ele agradece Jesus, e Jesus faz uma pergunta que é interessante. Interessante porque era uma pergunta que Jesus já sabia a resposta. Chegava a ser uma pergunta meio irônica. Ele fala, mas não eram 10 que estavam contigo? E aí Jesus abraça ele e diz, a tua fé te salvou. E aquele era um samaritano, que era rejeitado 3 vezes. O único que teve o espírito assim de gratidão verdadeira, que é não buscar o objeto, não buscar a bênção só pela bênção, mas buscar aquele que pode abençoar, aquele que é o dono de todas as coisas. Então somente esse voltou. Esse é o nível maior de gratidão. Ele largou tudo que tinha para agradecer àquele que havia dado para ele. Bom, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que em diversas situações nós temos uma certa lepra. E em diversas situações, Deus nos permitiu que essa lepra fosse tirada de nós. Como será que nós temos agradecido a Deus? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, de Deus eu quero a graça, mas com Deus eu não quero graça. Será que nós somos como aqueles 9 que foram atrás só da bênção? E a hora que a bênção chegou, esqueceu o doador da bênção? Ou será que nós vamos ter um espírito de gratidão e retornar para aquele que dá as bênçãos? Buscar de fato aquele que dá a bênção e não apenas a bênção daquele que pode nos dar a bênção. Bom, olhe para a sua vida e veja, eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer. E mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, eu comecei esse canal, comecei a gravar esses vídeos por causa de uma dificuldade, e uma dificuldade que eu percebi que outras pessoas poderiam ter. E hoje, com menos de 2 meses, eu percebo que ao agradecer a Deus pelos anos que eu passei com meu filho, Deus me deu força renovada para seguir em frente, com saudade, seguir em frente, mas com esperança. Isso é muito importante. Esse é o poder da gratidão. É fazer nós avançarmos, e avançarmos de forma exponencial, não ficarmos presos no passado. Que essa é uma outra característica das pessoas que não são gratas. Elas ficam presas no passado, não conseguem avançar. Esse passado pode ser um problema com familiar, pode ser um problema consigo mesmo, pode ser um problema com pessoas que nem sabem que estão envolvidas naquele problema, pode ser um problema com Deus, mas ficam presas. A gratidão nos liberta disso. Então, eu e você temos a oportunidade de escolher quem nós seremos, a quem nós nos assemelharemos. Aqueles 9 que foram só atrás da bênção e era só o que interessava para eles, e ao receberem a bênção foram embora. Ou se aquele que voltou para o doador da bênção. Que você tenha a oportunidade de agradecer a Deus, que você seja como aquele que voltou aos pés de Jesus. E eu gostaria de convidar você para assistir esse vídeo, que fala um pouquinho em forma de poema sobre como eu agradeci a Deus e como, mesmo em meio à tristeza, eu acho que você vai conseguir perceber isso, mesmo em meio à tristeza, nós podemos encontrar motivo para agradecer e motivos para ter esperança. Então, assista esse vídeo e nós nos vemos logo mais. Até mais, um grande abraço, tchau, tchau.